Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, eu postei 2 vídeos aqui recentemente, né? Um ontem, outro anteontem, e teve bastante visualização porque foi algo referente ao meu primeiro livro, História da Congregação Cristã. Aconteceu algo na igreja em relação ao nosso chamado Conselho de Anciãos, e eu postei esses 2 vídeos e tive bastante visualização, bastante comentários, e alguns comentários são de pessoas religiosas que falaram sobre, vamos colocar aqui, a doutrina cristã. E é sobre isso que eu quero falar, e a partir disso, falar de um livro que é a Bíblia. Esse livro aqui é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, mesmo que seja descrente. Você pode lê-lo como literatura. Vamos pegar essa questão como literatura, como narrativas e uma coleção de livros diferentes um do outro, poesia, narrativa, crônica, livros poéticos, enfim, estilo de escrita diferente. Então eu acho assim, se você olhar por esse viés, eu ouso dizer que é um livro que não deveria, assim, estar na mão de políticos e pastores e religiosos. Porque eles distorcem o que está escrito aqui. Então, se você é leigo, e muitos leigos não religiosos, enfim, seguem esse canal, eu vou falar para vocês, mas também para os outros, porque certamente virão mais ataques. Então antes eu quero falar um pouco de mim para não ficar prolixo e onde eu quero, que é falar sobre essa narrativa, mas principalmente o que chamamos de Novo Testamento e do que se trata esse Novo Testamento composto por 4 narrativas chamadas de evangelhos, uma série de cartas chamadas epístolas ou cartas, são sinônimos, e por último um livro chamado Apocalipse ou Revelação. Então essa aqui é uma Bíblia em português, a minha primeira Bíblia, assim, como batizado na congregação, me deram ela em 94, logo que eu me batizei. Eu ganhei, depois eu me batizei, então eu leio muito essa Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, em português, mas eu devo dizer aqui que eu já lia antes como não praticante do catolicismo, uma pessoa sem religião. Eu gostava muito da Bíblia porque eu gostava de ler. Tinha na minha época, quando era criança, fascículos da Bíblia ilustrados, que vinham todo mês na banca. Eu colecionava até eu formar ali os livros. E em casa tinha Bíblia católica, e acho que mais do que uma versão de Bíblia católica cheia de desenhos, de quadros, de obras de arte. Aquilo às vezes me assustava, aqueles quadros. Mas eu via, eu ficava olhando. E a diferença é que tem mais livros. A católica foi traduzida por São Jerônimo, e tem livros que são chamados, pela versão João Ferreira de Almeida, de apócrifos. Vamos supor, livros que não foram escolhidos para entrar ali na Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, entrou na versão de São Jerônimo, digamos assim. Eu não vou lembrar de todos, mas temos Judite, Macabeus, Tobias, né? E nesta aqui de João Ferreira de Almeida não tem. Mas quando você compara, você vê que o texto é o mesmo. É diferente somente a tradução, como qualquer outro livro. Vamos talvez falar de uma coisa mais, assim, menos transcendental. Vamos falar como literatura, né? Beleza.
Outra coisa que eu gosto de ler é a Bíblia em inglês, Holy Bible, né? Essa aqui é a de King James, é o equivalente a João Ferreira de Almeida. Ser mais rápido para a gente ganhar tempo. Tem a Holy Bible, que é essa Bíblia vermelha, assim, ela é uma linguagem em inglês, né? Simplificado, é legal também para comparar. Simplificado, mas eu acho que é aceitável, porque tem versões que mudou demais. Mas se você tiver noção do que é ali o texto e tal, você sabe quando a pessoa mudou algo que comprometeu a narrativa. E você poderia fazer isso com qualquer outro tipo de literatura, né? Eu tenho essa versão em português dos Adventistas, que ela é toda cheia de estudos, né, da Casa Publicadora Brasileira, salvo engano, que é uma editora adventista, né? Editora Vida, enfim. Tem essa tradução do Novo Testamento das Escrituras Sagradas, isso aqui é das Testemunhas de Jeová, essa Bíblia aqui. Eu gosto de ficar comparando. Em outros idiomas tem Santa Bíblia, em espanhol, e La Sacra Bibbia, que é italiano, que eu gosto de comparar por conta do livro que eu escrevi sobre a história da congregação cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, me mandaram, né, os arquivos do Brás, que é a nossa central, essa Bíblia em italiano, para eu ter noção do que aqueles italianos tinham em mãos ali da colônia, né? Esse aqui é a tradução de Giovanni Diodati, né? É o equivalente nessas línguas, né? João Ferreira de Almeida em King James, e no espanhol é o Reina Valera, né? Equivalente àquela variação clássica da língua. Isso dito, o que rolou ali nos comentários dos religiosos? Tá. Na língua original eu não leio ainda, mas eu tenho noção, então vamos deixar essa parte de lado, porque eles também, nos seus estudos, para chegar à conclusão do que eu vou dizer aqui, do jeito que eles pensam, eles trazem muito questões linguísticas históricas, né, em relação às versões originais. Mas o que eu digo é o seguinte: você leu a Bíblia, se você for leigo, um leitor, você vai entender a narrativa. E alguém já disse isso aqui, um teólogo, que ele fala, mas ele não compreende. Eu já disse aqui num vídeo, na mesma playlist, sobre o livro da Congregação Cristã, mas o que ele falou, ele é certo, ele só não conseguiu encaixar no exemplo que ele dá. Basta ler, você entende. Eu já fiz teste com leigo. Leia isso aqui e veja o que você entende. E o que é que eu quero dizer? 4 evangelhos, né? Falam de Jesus, mas ele não escreveu porque ele não era escritor. Jesus Cristo não era escritor. Então o que ele fala ali? Ele até pregou a doutrina, conforme eu já disse num vídeo, e o povo foi saindo. E daí um discípulo falou: Senhor, duro é esse discurso. Então a gente vê que ele pregava a doutrina. Que doutrina é essa? Os ensinamentos dele contidos nas epístolas, nas cartas. Mas ali nos evangelhos você vai ver parábola, você vai ver coisa mais o próximo como a si mesmo. Você vai ver quem me ama guarda meus mandamentos, já alertando para as epístolas que os religiosos deixam de lado. Tá? Vai ver parábolas que são histórias, né, de um pastor que deixou 99 ovelhas, foi socorrer uma. Enfim, uma série de parábolas que contam histórias que edificam, falam ali, né, numa linguagem simples, do amor, da caridade, do valor das pessoas, do valor da fé, que temos que ter fé, que Jesus é o caminho, que Ele é o caminho. Mas doutrina, mandamento, lei, ele não escreveu, e daí eles não seguem. Então, se você pegar aqui as epístolas, a primeira é aos Romanos, aí a última, eu não vou lembrar agora quantas são, mas a última ali, antes do Apocalipse, será que isso, Epístola Universal de São Judas, desde os Romanos até Judas. Tem o Atos, né?
Atos dos Apóstolos é mais histórico. Ali está a doutrina de Jesus Cristo que eles dizem que segue. Só que eles... Um dia eu falei para uma moça, rasga, vamos rasgar? Vamos rasgar? Ah, mas só são cartas. Eu falei, então, vamos tirar. E tem hora que são tanta idiotice que esse povo escreve, porque assim, na letra que eles entendem, eles vêm com as suas amarrações, eles citam, eles decoram. Mas são cegos. Por que são cegos? Porque esse livro aqui não é para estar na mão de religiosos, na mão de políticos que usam esse livro para fazer politicagem. Não sabe o que fala, não entende o que leem. Os religiosos são iguais. Por mais que eles sabem, eles não sabem. Eles fazem as suas amarrações ali e não compreendem, querem saber, ficam perguntando, provocando. Agora é engraçado, né? Não poderia então o Senhor Jesus ser um escritor e já deixar tudo escrito, não ia ficar mais fácil? Será que iria? Mas não é assim. E realmente é um livro cheio de paradoxos. Por isso as tais teologias e as linhas calvinista, arminiano, porque você encontra uma porção de tudo. Todos os teóricos, todos os teólogos, eles pegaram porção para a partir daí criar as suas ideias. É um livro rico em ideias. Por isso que eu digo, quer ser um bom escritor, quer escrever bem, quer conhecer essas línguas, ou fazer literatura comparada, porque essa versão, principalmente aqui, das Testemunhas de Jeová, ela muda, é mudada as coisas. É muito interessante também vir como literatura. É muito interessante. Agora, de uma coisa eu digo, no espaço ali da coerência, do não mudar algo, que aliás já foi dito pelo Senhor Jesus antes de partir, não acrescente nada, não tire nem um tio das minhas palavras e nem, não tire e não coloque, né? É o que os teólogos e teóricos fazem, e as religiões. Ah, não pode isso, não pode aquilo, você não vê na Bíblia. E eu fiquei surpreso de ver e eu provocava. Eu respondi provocando mesmo, assim, essa gente, porque eu gosto de vir. E assim, aqueles e-mails enormes, assim, eles colocam tudo certinho, isso, aquilo, assim, todo o versículo, assim, eles têm na mente. Eles têm tudo na mente, eles escrevem quilômetros de texto citando. Parece que querem o respaldo, né? Eu já não, eu sinceramente, eu não consigo me ligar e ver, porque não é assim, eu entendo o todo da coisa, todas as epístolas, enfim. E sempre questionando, não seria mais fácil então se o Senhor Jesus tivesse escrito algo? Mas ele não era escritor, não era essa a missão dele, coube aos apóstolos, principalmente Paulo, que escreveu várias delas, né? Se questiona a autoria, mas o fato é que as epístolas estão ali, teríamos que ler todas as epístolas para ligar com o que o Senhor Jesus falou. Ensine as nações a guardar todos os meus mandamentos, todos. Seria contido nas epístolas. E esse povo ignora as epístolas, então eles deveriam, né, pegar aqui mais por final, rasgar, como diz a minha colega do passado, cujo pai era pastor, só são cartas. A irmã dela uma vez falou assim, a sua igreja é toda baseada nas epístolas de Paulo. Hello! Ai, meu Deus do céu, ó. Cego. Interessante que ao ler as epístolas, você que é leigo, que quer se inteirar dessa coisa, quer se aprofundar, tudo está escrito nas epístolas, inclusive sobre essa gente, que usaria o nome dele, mas no coração não segue as suas palavras. Falam da boca para fora, mas não acata os mandamentos. E os mandamentos, daí eles vêm com as teorias, são usos e costumes. Ah, isso aqui é só para aquele país, aquela igreja lá na Grécia, lá na Tessalônica, isso aqui é só para a igreja de Corinto, isso aqui é só para Roma. Aí eles criam assim um monte de doutrinas diferentes. Por quê? Porque nessas religiões tem o que eles chamam de ministérios. Aí vem com
anula o mandamento de Cristo falando que é uso e costume, e daí não entende a história, que tem um monte de coisa que ao longo da história, todos esses movimentos religiosos aí cumpriam com coisas assim que hoje eles não cumprem mais, mesmo as igrejas deles, um pouco atrás, 10, 20, 30, 50 anos atrás, faziam coisas que hoje eles não fazem, mas eles não param para pensar que não há coesão e coerência na própria doutrina onde eles estão. Enfim, confusão. Confusão. Eu me divirto com isso. E tenho pena dessa gente que comentou aos montes aqui. Então, se você segue esse canal aqui, te convido a ficar, interagir comigo, compartilhar se você estiver disposto, curtir, se inscrever no canal, me ajudar, porque é o canal de um escritor, leitor, que encara também a Bíblia como um grande livro que vai nos ajudar, não somente espiritualmente falando. Nos vemos na próxima e até mais.